A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no segundo dia da campanha com o tema O Filho é uma Flecha. Estarei fazendo leitura bíblica no Salmo 127, o versículo-chave da campanha, que é o 4. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. A alegria de ter filhos. Certa vez, um pai, com muitos filhos jovens, disse com muita tristeza em seu coração: a Bíblia fala sobre toda essa alegria de ter filhos. Ainda estou esperando por essa alegria ser a presente. Onde ela está? O que leva um pai à felicidade apenas por ter uma casa cheia? O Salmo 127 responde: não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Ele é feliz por ter comentar isto. Chama os filhos à porta da cidade. A porta de uma cidade era onde o povo se reunia para dispensar a justiça. O pensamento é que somos bem-aventurados por ter filhos. No Salmo 127, eles podem encontrar inimigos, tanto na lei como na batalha. A razão por trás de tal sabedoria é a Escritura Sagrada, que fez dos nossos filhos sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Quando elevamos nossos filhos para um alvo maior, no Salmo 128, nos diz que os filhos são como plantas de oliveira. Essa figura demonstra, provavelmente, que termos muitos filhos é um grande benefício, que essas plantas de oliveira, filhos ao redor da mesa, são apenas a nossa riqueza, mas também a nossa esperança para o futuro. Outro benefício de ter filhos é a expectação de ver os filhos dos nossos filhos. Salmo 128, versículo 6. Provérbios, capítulo 13, versículo 22. A bênção dos filhos é transgeracional. Nossos filhos são flechas. E os nossos netos são flechas das flechas. Deus nos abençoa com esposas, com maridos, com lar, com filhos piedosos, com filho dos nossos filhos. O lar cristão é um paraíso escaldado. O Salmo 128 fala da mais belas figuras sobre a vida no lar. É também o Salmo do conforto para aqueles que sofrem com filhos fora da presença do Senhor. Os filhos beneficiam tanto a igreja quanto ao mundo. Deus não nos deu os filhos para provar o inferno. Quando Cristo tomou as crianças em seus braços e abençoou, ele disse: dos tais é o reino de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 16. O significado disso é que os nossos filhos são filhos do reino, sob o governo do Senhor Jesus Cristo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ao meditar no Salmo 127, podemos encontrar uma figura, os ensinamentos bíblicos, sobre as maneiras de proteger o lar. Esse conhecimento deve interessar a todos os chefes de família, por lares sagrados e felizes, são os mais seguros e penhores do progresso moral e espiritual. O lar é uma instituição divina,
Deus, na sabedoria e bondade, estabeleceu como o melhor ambiente para a família a paz e a boa ordem, a harmonia, o conforto, a alegria, a prosperidade e o amor. São elementos básicos para a felicidade de um lar que foi instituído para o bem dos filhos de Deus, para a sua glória. Mas, infelizmente, o lar se tornou alvo dos maiores ataques de Satanás e suas hostes. Por isso mesmo que, desta maneira, ele investe, tendo em vista a concretização do plano divino. O lar precisa ser protegido com segurança e fé. A proteção do lar depende de Deus. É muito importante não esquecer que a proteção maior depende de Deus. A segurança do lar deve ser essencialmente sob a autoridade dele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Salmo 127, versículo 1. Diante dos grandes sagrados ensinamentos divino na palavra de Deus, precisamos elevar o nosso olhar para o alto. Deus de quem vê toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tiago, capítulo 1, versículo 17. O lar não pode ser protegido com armas carnais do orgulho, da vaidade e da violência. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Na construção e na proteção do lar, o homem deve se empenhar com dedicação, vigilância e o máximo de habilidade. Dele tudo depende de confiar em Deus, que é o mais importante em todos os sentidos. Toda criatura admite ocasionalmente as suas próprias limitações. O melhor, no entanto, é sermos humildes. A Bíblia apresenta esta informação. Eis que os nossos filhos, sendo bem educados no caminho do Senhor, os filhos serão uma bênção para os pais, uma tranquilidade para a sociedade e uma fortaleza para a nação. Eles estarão exercendo o papel de sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13. Querido irmão, medite na lei do Senhor, porque esse é o maravilhoso plano de Deus para você. Quando nós entregamos nossos filhos nas mãos do Senhor através de nossa oração, nós estamos dependendo totalmente do agir de Deus em alguns aspectos, a qual nós não podemos alcançar na vida dos nossos filhos. É claro que educar, trazer o sustento diário e os cuidados deve ser papel do pai e da mãe. Mas vai ter momentos que somente Deus poderá ajudar-nos a criar nossos filhos. Aos filhos convém aceitar a orientação e ensino dos pais, para a felicidade do lar e para o bem dos filhos. As Escrituras recomendam que os honrem aos seus pais. Vivemos tempos difíceis nessa terra, devido à tecnologia, muitas vezes a influência que vem fora de casa, até mesmo quando nós enviamos nossos filhos à escola, eles estão ali sujeitos a aprender coisas, porque cada aluno ali representa uma família, e cada um traz de sua família sua bagagem, e ali é apresentado isso na mente dos nossos filhos, através das amizades. Nós, dentro do lar, nós devemos, através do nosso exemplo diário, levar Cristo aos nossos filhos, sermos evangelistas. Às vezes não por falar, mas por atos e ações e atitudes. E devemos orar também
pelas amizades dos nossos filhos, para que Deus traga amizades que traga boa influência na vida dos nossos filhos. É muito difícil, na sociedade a qual nós estamos vivendo, estabelecer regras, porque a liberdade está desenfreada. Mas nós vemos também, por aumentar essa liberdade, muitas pessoas se afastaram da presença do Senhor e de Deus. Estão vivendo de acordo com as suas próprias ideias, pensamentos, e não estão mais seguindo, obedecer os mandamentos deixados pelo Senhor. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E isso está ocorrendo dentro das famílias. A falta de amor, de união, de compreensão, de companheirismo, isso está afetando os lares cristãos também. Mas nós devemos continuar clamando ao Senhor, buscando ajuda do alto dos céus. Porque há muitas situações que nós vamos depender somente do agir de Deus para nos ajudar a concluir essa missão. É que preparar homens e mulheres na presença do Senhor. E que nossos filhos sejam evangelistas, que venham também fazer a diferença neste mundo corrompido. Porque a palavra do Senhor nos diz, o mundo já é do maligno. Mas nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós devemos estar fazendo a diferença. Clamando a Deus todos os momentos, todos os dias. Para que Deus venha dar livramento para os nossos filhos. Para onde nós não podemos estar com eles, a presença de Deus esteja. Que o Senhor envia anjos que acampem ao redor dos nossos filhos, através da nossa oração. E aqueles filhos que se estão desviados, que o Senhor venha trazer de volta aos seus caminhos. Nesse período ao qual nós estamos passando de carnaval, onde a liberdade está excessiva, muitos jovens no uso das drogas, na criminalidade, a sexualidade está avançada. Nós temos que pedir orientação a Deus para podermos lidar com esses assuntos, esses conflitos familiares que têm deixado muitos pais e mães perderem o sono devido ao filho passar noites na rua. O pai e a mãe não sabem onde o seu filho se encontra. Muitos estão aí nas madrugadas orando pela vida dos seus filhos para que Deus traga de volta. Muitas mães que choram no travesseiro por um filho que está aí perdido. Mas o Senhor está contemplando as suas lágrimas. Quando você chora e ora, o Senhor vem ao encontro do teu filho e dá livramentos. E Deus, no tempo certo, fará a obra. Vai entrar com libertação, restauração na vida do seu filho. E como a palavra do Senhor diz, nós veremos os filhos dos nossos filhos. E os filhos são dádivas, bênçãos. Ensina o menino no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Os filhos são como uma flecha. E nós, o arqueiro, que impulsionamos ele para que vivam na vida. E que Deus venha ajudar a aperfeiçoar o caráter dos nossos filhos. Para que sejam pessoas honestas, íntegras e fazem diferença neste mundo corrompido. Que nosso Deus venha fortalecer, ajudar os pais que oram, clamam, educam e trabalham para cuidar dos seus filhos. Que nosso Deus venha alicerçar a tua fé, para que você veja o sobrenatural de Deus agindo e operando na vida do seu filho. Agora estarei trazendo uma oração nesse segundo dia de campanha. Deus amado, Deus eterno, nas tuas mãos apresento meus filhos, apresento todas as mães e pais que estão orando pelos seus filhos, pela libertação, restauração. Renova, Deus, a fé
desse que está fraco. Traga o ânimo, traga a esperança, traga de volta, Senhor, aqueles que se afastaram da tua presença. Continua conosco, Senhor, em cada manhã, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, para que nossos filhos, Pai, possam fazer a diferença neste mundo, que sejam cidadãos do bem, que estejam, Deus querido, Deus eterno, guardando dentro do seu coração a semente que é plantada dentro dos lares, a semente do Evangelho, para que se brote, floresça e dê frutos. Ajude também, Senhor, esse pai, essa mãe que ora pelas madrugadas, pela libertação do seu filho, que se encontra no uso das drogas, na criminalidade. Mães e pais que estão aí visitando seus filhos no cárcere. Ajude eles, Pai, também a evangelizar aí, neste ambiente. Derrama a unção, o Espírito Santo, para que os pais façam a diferença aonde eles forem ver os seus filhos. Ajude eles nesse dia, Pai, que da boca deles saiam palavras que venham do alto dos céus, palavras de refrigério, palavras vindas do alto dos céus, que nós possamos ser vasos usados na mão do oleiro, que nossos filhos possam ser vasos nas tuas mãos. E o vaso quem molda é o oleiro, trabalha na vida deles, tira os cacos, as imperfeições, para que de um vaso de desonra se faça um vaso de honra, através da lágrima de uma mãe, de uma oração, a dedicação de um pai, que o filho possa ser transformado, que o filho possa ser liberto, que o filho possa ser, Deus querido, Deus eterno, uma nova criatura na tua presença, através do agir do teu Espírito Santo, entra na mente e no coração dos nossos filhos. Oh Deus querido, Deus eterno, continua, Senhor, cada um que ora, que clama, cada mãe, Senhor, que está fazendo jejum pela vida do seu filho, cada pai, cada mãe que tem dedicado o seu tempo para conciliar e ensinar os seus filhos. Oh, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Encontra, Deus querido, Deus eterno, neste lar, esta mãe aflita, que está clamando pela libertação do seu filho, e tem entregado nas tuas mãos. Filhos, Deus querido, Deus eterno, com depressão, signos de pânico. Liberta, Deus querido, Deus eterno, os nossos filhos. Trabalha na mente e no coração deles. E nos dê sabedoria do alto dos céus, para conduzi-los à tua presença. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. E que o sobrenatural de Deus venha agir na vida do teu filho, através da tua oração. Amém, Jesus. Glória a Deus.